Ô, Zoe, é por isso que eu falo que os ANCAPs, na verdade, eles defendem um neofeudalismo, né? Porque Porque, por exemplo, os dois caras que foram debater com o Gustavo Machado, entende? Gostando ou não dele, né? Ou seja, porque nesse caso não está em questão a figura do Gustavo Machado, mas os dois caras que foram debater com ele. Todos eles começaram com um papinho aqui, um papinho ali, mas lá pelas tantas do debate, eles chegaram na Idade Média. Saca? Você é, percebe que o cara, assim, ele dá um rolê ali, dá uma enrolada, mas aí o papo descamba em Idade medievalismo, Média. Idade Média. Anarcomonarquismo, né? É, uma coisa assim. Aí como é que você me diz que um cara desse pode ser libertário? Pois é. Bom, eu acho. Ah, primeiramente, boa noite, Ex. Boa noite a todos que estão chegando na live. Boa noite, Marcela. Tamo junto. Se quiser entrar aí com nós, tamo junto. A Melina, ela comentou o seguinte: sempre fazem essa associação errada, muitas vezes de propósito. Muito marxista sabe, mas insiste só para sujar o anarquismo. E essa fala da Melina tem muito a ver com esse segundo corte que a gente vai reagir aqui. É, Ó, e ela é o diz assim que um cara que admiro, apesar de sermos de pensamento diferentes, é o Humberto. Esses dias ele estava reagindo ao ANCAP e explicou tudo certinho. Pois é, né? Ou seja, o cara não precisa defender a gente, ou seja, ele não precisa dizer que anarquista é tudo gente boa, entendeu? eu acho que eu vi esse vídeo do Humberto e realmente ele falou coisa certa sobre os libertários, falou Pois certinho. é, exatamente. Então ele não precisa dizer que a gente é legal, entendeu? É só dizer que só não dizer aquilo que a gente não é e jogar coisas de uma determinada vertente para outra vertente que não tem nada a ver com a gente, entendeu? É só isso, não precisa, sabe? Eu, por exemplo, eu não ganho nada dizendo coisas erradas sobre marxismo. Eu não ganho nada com isso. Muito pelo contrário. A gente até perde sendo chamada de mentiroso, de desonesto, de um monte de coisa, né? Então, ninguém ganha nada omitindo e mentindo sobre informações, sobre fatos, né? Então, eu acho que só não precisa dizer que ama a gente. Não precisa. A gente não precisa. Agora, dizer o que não existe é complicado, né? Assim, ou seja, É, não, porque não existe. Ou seja, esses ANCAPs inventaram esse negócio de libertário e eu acho que eles não fazem a menor ideia do que seja. Para vocês terem uma ideia, dentro da pedagogia, uma das formas de você separar a pedagogia, você divide em vertentes liberais e as progressistas. Só para vocês terem uma ideia. Quando você coloca as liberais, você tem a escola nova, você tem a escola renovada, dirigida, não diretiva, não dirigida. Enfim, tem umas escolas, a tradicional está aí, também nas liberais. Aí você tem as escolas progressistas, né? Ou seja, as vertentes progressistas da pedagogia. Aí está lá a libertadora do Paulo Freire, né? E a libertária, que são de professores anarquistas.
Ou seja, a educação libertária é uma educação anarquista. Quando você fala, ou seja, porque o movimento libertário também atinge a questão da pedagogia, entende? A questão da escola. Uma escola funcionando dentro do sistema, não é? Anarquista. E é aquela coisa, professores debatendo com alunos, alunos também tomando decisões dentro da escola, enfim. Exatamente, ou seja, como é que você vai fazer um movimento libertário sem coletivo? Né? Ou É seja, complicado. e com propriedade privada que, por exemplo, como é que você vai, por exemplo, pegar uma propriedade e você vai lá no seu cartão. Isso assim é uma explicação assim, dando exemplo prático do que implica você tentar implementar um, um anarcocapitalismo do jeito que eles pensam, entendeu? Vamos supor que você. Primeiro, porque eles não fazem essa distinção de propriedade privada, de meios de produção, como, por exemplo, uma fábrica, uma fazenda, com a propriedade privada, que seria a casa e o carro dele. Coisa que nós da esquerda temos essa divisão, né? Nós temos essa ideia de que são coisas diferentes, né? Então, vamos supor que você compre uma casa. Aí você comprou a casa e você quer fazer o registro dessa casa. Aí você vai onde? No cartório. Só que esse cartório é privado, tá? Ele não tem que remeter esses documentos para canto nenhum, porque já que não tem Estado, então você não precisa fornecer esses dados para canto nenhum, né? Você compra o cartão, aí você faz a escritura. Aí, de repente, outra pessoa olha para essa casa também e resolve comprar. Só que ela vai em outro cartório e registra a mesma casa nesse mesmo cartório. Aliás, em outro cartório. Aí quem é que vai decidir de quem é a casa? Aí é complicado, né? É por isso que não tem como você instituir esse tipo de coisa. Porque, porque você só consegue lidar com um sistema sem Estado se não houver propriedade privada, se tudo for coletivizado, entendeu? Porque aí não tem problema, a gente não precisa registrar as coisas, a gente, ou então se registrar, a gente registra de outras formas, entendeu? Ou seja, a gente, enfim, é basicamente isso. Como é que eu vou decidir de quem é a casa se não tem. E se, por exemplo, o tribunal também for privado? Aí complica. Porque daí você pode até dizer assim: olha, vamos resolver isso no seu juiz, né? Vamos resolver essa parada da casa no juiz. Aí quem vai ser o juiz? O juiz comprado por um deles? É. Bom, eu acho que a gente devia reagir a esse outro corte aqui. Deixa eu ver qual que é. Esse. Compartilhar. Vamos lá.